Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal Adri Me Conta eu vou contar para vocês 7 passos de como escolher um bom reforço escolar na área da alfabetização. Vem comigo! Então vamos começar aqui, né, gente? Aos nossos 7 passos. O primeiro passo que a gente deve fazer é entender a necessidade da criança, ou seja, saber o que ela realmente está precisando na alfabetização dela para poder concluir, né? Então vamos lá. Será que a criança reconhece letra? Será que a criança reconhece som? Será que ela sabe escrever o nome completo? Será que ela reconhece o nosso sistema de escrita alfabética? São perguntas que a gente precisa de resposta e que a gente observa ao longo do período quando a gente está diante de uma criança que está na fase de alfabetização, que é por volta de 6, 7 até 8 anos a gente ainda considera. Então, o primeiro passo é esse: ver a necessidade da criança. Eu fiz aqui um roteiro porque, como são 7 passos, a memória já está um pouco prejudicadinha, né? Então vamos lá. O segundo passo que a gente deve tomar é definir o tipo de reforço. É o seguinte: tem o presencial, tem o online e tem o individual. Gente, como a gente está falando em alfabetização, na minha opinião, o melhor é o presencial individual, certo? Porque assim, as crianças, elas se dispersam muito. Então, aqui no meu reforço, as famílias me procuram muito para alfabetizar mais a agenda escolar. Então, o que é que eu chamo de agenda escolar? É a atividade da escola que vem para casa. Aí, o que é que eu faço? Eu inicio a atividade de casa, aí passo 20 minutos com essa criança fazendo as intervenções. Eu já li, gente, que estudos da neurociência, que a criança só precisa de 20 minutos de estimulação diariamente, em relação à leitura, à matemática, a qualquer tipo de aprendizagem. Então, é assim que eu faço, certo? Então, vamos lá. Recapitulando, primeiro passo, entender a necessidade da criança. Segundo passo, definir o tipo de reforço. Terceiro passo, gente, o terceiro passo, ele é muito importante também, é referências, certo? É muito bom quando você é indicado, certo? E o reforço ali da Joana é ótimo, vou colocar ela lá. Não, eu vou colocar ali no reforço da Maria, porque ela trabalha com criança, ela alfabetiza e o filho da fulaninha aprendeu com ela. Então, referências é muito importante. E também referências de pessoas que realmente entendem e conhecem o caso, como por exemplo, quando você recebe referência da escola, é muito bom. Escola, ela pode, vamos dizer assim, indicar uma pessoa para ensinar seu filho, né? Ou então você faz parte do grupo da escola, aí as mãezinhas lá conhecem alguém, indica também, certo? Então é muito importante. Vamos para o quarto passo. Gente, o quarto passo é avalie os profissionais. Por favor, tem muito reforço espalhado por aí, só que a gente está falando de alfabetização. É o marco na vida da criança, é muito importante. Então, o que é que a gente deve fazer? O reforço, ele deve ser dado por um pedagogo ou um professor com experiência na alfabetização. Então, tome cuidado com esse passo, é muito importante. O quinto passo, eu gosto muito de fazer aqui no meu reforço, é uma aula experimental. Sempre eu digo para as famílias, traga ele, traga ela, para que a gente passe aqui 1 hora junto, para me ver como é que ele se desenvolve, o tempo que ele gasta, porque, gente, às vezes a gente paga 1 hora de reforço, mas a criança na alfabetização, ela necessita de um pouco mais de tempo. Aí você não pode estar dizendo, vambora, meu filho, vamos rápido. Não dá, gente. Tem que respeitar o tempo da criança, porque se não respeitar, não vai ter resultados bons.
Porque, claro e evidente que resultado a gente sempre tem, mas a gente está preservando aqui pelos bons resultados. O, o sexto passo é uma organização da nossa rotina do reforço. Gente, se você combinou o horário com aquela pessoa, por favor, cumpra o horário, porque ela preparou aquele espaço, aquele local para sua criança. Quando passar a hora ajustada, vai chegar outra criança, aí tumultua tudo. Então, aqui no meu reforço, eu prezo muito por isso. E graças a Deus, os meus clientes, as minhas famílias, eles respeitam muito o horário. E outra coisa, quando eles não vêm, eles avisam para mim. E quando acontece alguma coisa que eu não posso atender, eu também aviso para eles. Então tem aquela comunicação bacana entre nós. Outra coisa é o que a gente deve fazer em relação à rotina é combinar os materiais que a gente vai usar, né? Se a gente vai precisar de um caderno ou alguma coisa, é muito bom pedir à família. Isso depois da aula experimental, né? Porque você não vai pedir o material sem a criança ter aceitado, né? Porque quer queira ou quer não, gente, a criança é que tem que aceitar você. E ao longo do processo você vai conquistando ela aos poucos. Não adianta ir com muita sede ao pote, porque você termina assustando a criança. Então vamos lá para o sétimo passo. Acompanhe e motive. Gente, é muito importante a gente fazer o acompanhamento e motivar as crianças. As pessoas, elas precisam ser motivadas. O ser humano, né? E outra coisa, as famílias têm que estar ali por perto, certo? Para poder a criança se sentir segura. Porque é uma pessoa diferente, né? Então, nas primeiras aulas, se a família quiser ficar por ali no espaço do reforço, dependendo também do espaço, né? Porque aqui em casa eu faço as nossas aulas na garagem. Então, só que a minha clientela é desde 2020. Então, eles já estão comigo, eles já me conhecem. Até que esse ano chegou uma mocinha que ela se acostumou, né? Ela é muito legal, muito maravilhosa ela. E aí, gente, quando a gente, vamos dizer aqui, acompanha e motiva, a gente deve sempre reforçar a leitura da criança em casa, a gente deve celebrar com ela os pequenos avanços, porque é muito importante. Ai, você conseguiu ler, que bom! Maravilha! Eu sempre faço assim quando eles lêem, sabe, gente? Eu digo, olha aí, eu não disse que tu conseguia. E aí elas ficam muito felizes, certo? Assim, esses dias aqui no meu reforço chegou uma aluna minha que ela disse assim que a professora não estava gostando da leitura dela, sabe, gente? Isso aí me marcou muito, porque não se deve fazer isso. Ela disse para mim que a professora tinha dito que ela não lia muito bem. E aí, aqui eu faço leitura com ela e ela lê legal comigo. Eu não vou dizer que ela lê fluentemente, porque esse ano foi que ela descobriu a leitura aqui em casa, aqui no reforço, né? No caso, ela chegou aqui em janeiro e já tá lendo bem que só. Ela lê até uma historinha pra mim. E eu vou dizer pra vocês, gente, uma das coisas que eu fiz com ela, sabe o que foi? Eu comprei um pote de vidro com uma frase bem legal. A frase é um versículo bíblico lá nos Salmos. E aí ela já tá lendo a metade dos Salmos, da frase, né, no caso. Aí qual foi o desafio que eu disse pra ela? Eu disse, amor, quando você ler essa frase todinha, você vai levar o pote pra sua casa. E detalhe, viu, gente? Dentro do pote tem várias palavras que ela mesmo leu e escreveu sozinha. Então, assim, é uma forma muito bacana de motivar. Gente, eu percebi que ao longo do vídeo eu esqueci de falar sobre precificações, né? Ou seja, preço. Então é o seguinte, aqui no meu bairro, na minha cidade, o reforço varia entre 100 e 150 reais. Então, verifique os preços, sigam os passos que eu mostrei aqui para vocês e escolham um bom reforço, porque as crianças na fase da alfabetização merecem ser alfabetizadas bem, é um direito que elas têm. E assim, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês
a escolher um bom reforço. Eu peço que vocês deixem o like para mim, que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu colocar por aqui. E eu agradeço muito. Até o nosso próximo encontro. Tchau!